Olá pessoal, tudo bem? Professor Geraldo aqui para mais uma aula de literatura, tá? E hoje nós vamos falar acerca deste assunto, tá certo? Que está localizado no primeiro capítulo do nosso livro, tudo bem? Então, pessoal, esse é o momento. Eu recuperei as duas últimas aulas do ano passado, falando acerca do parnasianismo e do simbolismo, e pedi que vocês respondessem aquelas três perguntinhas, né? Duas vinculadas ao conteúdo propriamente dito e a outra vinculada ao ponto de vista de vocês em relação ao que vocês esperam para esse ano letivo. Depois a gente vai fazer uma live para conversar e trocar figurinha acerca das expectativas de vocês. Isso é um ponto muito positivo que nós professores também devemos avaliar, tá bom? Então, pessoal, chega o momento em que a gente adentra e começa a falar de modo muito mais próprio e palpável dessa questão e dessa relação muito grande existente entre século XIX e século XX, século de muitas mudanças, muitas transformações, período das grandes guerras mundiais. Então hoje a gente vai se empolgar, certo? Justamente nesses dois mundos, o mundo da Belle Époque, a bela época, né? E também a questão do pré-modernismo, que nada mais é do que um bater na porta daquilo que é tão cobrado nas avaliações externas, no Enem, nos vestibulares. Então a gente vai começar de modo muito claro, muito conciso, a trabalhar esses conteúdos que mais caem, tá certo? No que tange a disciplina de literatura. Eu peço encarecidamente a vocês que não simplesmente, pessoal, não assistam a aula pela metade, não aligerem a aula, tá certo? Não abreviem a aula, assistam a aula na íntegra, assistam com paciência, tá certo? O material é pensado no melhor, pro melhor pensar e criticar de vocês, tá certo? Então hoje a gente vai falar acerca dessa literatura propriamente brasileira, iniciada no século XX, mas que não deixa de viver essa questão da transitoriedade entre século XIX e século XX, tá certo? Esse período ele se compreende entre de 1902 a 1922, que é o período, né, em fevereiro de 22, que a gente conhece por Semana de Arte Moderna, que é um conteúdo a posteriori, tudo bem? A gente não vai se empolgar tanto na análise minuciosa dessas imagens, mas a gente sabe que é um período de transformação e ao mesmo tempo de contraste. Se você pegar, por exemplo, a primeira imagem com a última, ou a terceira com a quarta, as duas de baixo, a gente percebe mais ou menos esse paralelo, né? Essa divergência existente nos dois períodos, tá certo? Então a gente vai avançar, tudo bem, pessoal? Para que a gente consiga falar bem direitinho acerca do que foi a Belle Époque e também o chamado pré-modernismo. Bom, localização não constitui uma escola literária, mas um período de transição para o modernismo. Não somente transição de século XIX para o XX, mas também, pessoal, depois de passadas essas quatro escolas literárias, né, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, vem um estilo de época, tá certo? Não surge uma escola literária, mas um período na nossa literatura que vai trazer muitas novidades, muitas inovações. Olha só a nomenclatura pré-modernismo. Algo chegando que vai trazer a modernidade propriamente dita. Então, depois dessas quatro escolas literárias, né, que eu citei para vocês agora há pouco, surge o chamado pré-modernismo em 1902. Data-se o surgimento do movimento pré-modernista, da estética pré-moderna, 1902, com a publicação da obra Os Sertões de Euclides da Cunha, também vinculada a Canaã de Graça Aranha, tá certo? Esses dois autores, coincidentemente, lançaram as suas obras no ano de lançamento, no ano de surgimento do movimento pré-modernista. Então, data-se o berço, a gênese do movimento pré-moderno, justamente em 1902, com a publicação dessas duas obras. Euclides da Cunha e Graça Aranha, que vão fazer parte do Quinteto Fantástico, que a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje, tá certo? Eu vou tentar não falar muito rápido, mas eu também não vou tentar me alongar muito para ser quase uma hora de aula, porque realmente, pessoal, se nós estivéssemos no presencial, nós iríamos pegar mais ou menos uma aula geminada e a gente iria retomar em mais uma aula geminada essa questão, porque realmente são cinco autores, cada um traz um grau de importância muito grande para esse movimento pré-moderno, tá certo?
E, pessoal, em relação a tudo isso, existe o trânsito também entre as vanguardas europeias, que com certeza vocês já viram, ou pelo menos ouviram falar lá no primeiro ano, que vai haver essa retomada. Falar de movimento vanguardista é muito importante porque também é outro conteúdo vinculado ao que a gente está trabalhando a partir de então e também muito cobrado nessas avaliações externas, principalmente no Enem, nas aulas, nas questões envolvendo artes plásticas e literatura, sempre é exigida alguma questão, uma, duas, três questões envolvendo as vanguardas europeias, tá bom? Dadaísmo, fauvismo, surrealismo, futurismo, todos esses ismos, essas novidades a gente também vai ver a posteriori, tudo bem? E esse trânsito, pessoal, entre pré-modernismo e vanguardas europeias vem justamente logo na sequência, respeitando a cronologia da nossa literatura, a escola modernista, tá certo? Que pode-se dizer que o pontapé inicial dela é em 22, logo após a chamada Semana de Arte Moderna, em fevereiro, e dividida em três gerações, né? Que a gente vai trabalhar de modo muito minucioso durante todo o ano, porque nós temos prosa, nós temos poesia, nós temos um conglomerado muito grande de autores. Então a escola modernista é aquela que a gente tem que se apegar de modo muito profundo e de modo muito próprio a essa escola, né? A escola moderna. Tudo bem? Vamos avançando aqui. Bom, contexto histórico, né, no mundo. O que era que estava acontecendo no mundo naquela transição entre século XIX e XX e também princípio do século XX? A Belle Époque. Aconteceu no final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, né? Nesse período a Europa vivia a chamada Belle Époque, que era uma época de grande euforia pelo progresso. Ou seja, o mundo estava progredindo, o mundo estava mudando, o mundo estava sendo um mundo tecnológico, tá certo? E a partir dessas mudanças profundas que veio marcar o cotidiano da Belle Époque, tudo isso provocou o aparecimento de muitas outras e novas tecnologias como o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, a bicicleta, o automóvel, o avião, dentre várias outras invenções. Pessoal, o surgimento dessas coisas, desses objetos que veio para mudar o prumo da nossa realidade, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, vão ser objetos e coisas que vão influenciar bastante o que vem também no futuro próximo, principalmente as vanguardas europeias, certo? Essa partezinha que está vermelho nesse slide, vocês vão conseguir identificar muito facilmente quando a gente for começar a trabalhar também o movimento de vanguarda, tá certo? Muito bem. Então, Paris, na França, se torna o centro cultural mundial, devido a toda a sua inovação, o seu progresso, né? Com seus cafés concertos, os seus balés, as suas operetas, as suas inúmeras e várias livrarias, muitos teatros, boulevard e a alta costura, inspirando e influenciando várias regiões do planeta. Então, pessoal, Paris acaba aqui se concentrando meio que como se fosse a mãe de tudo isso, né? O mundo contemporâneo estava sendo representado pela França e a sua capital, Paris, tá certo? Então, nesse momento aí, a burguesia, a sociedade, ela vem avançar e alavancar um crescimento muito grande, tá certo? Então, isso vai acabar aqui fazendo com que a sociedade, o planeta inteiro, esteja lidando com uma contextualização histórica de inovação, tá certo? A palavra-chave é essa. Como eu falei para vocês, o período concentrado, né, chamado de Belle Époque, vai até o princípio da Primeira Guerra Mundial. O planeta estava vivendo o seu período de euforia, de crescimento, estava todo mundo muito feliz, muito bem obrigado. Quem não gosta de novidade, principalmente quando a novidade dá certo, né? Então foi isso que estava acontecendo no planeta, até o estopim, né? O soltar da primeira bomba envolvendo a Primeira Guerra Mundial, que se concentrou nesse período de 14 a 18, tá certo? Então o planeta fecha o sorriso e acaba aqui enaltecendo a questão do medo, do receio devido à Primeira Guerra Mundial, que envolveu aí inúmeras mortes, né? Inúmeros países e tudo mais, como a própria história pode corroborar para essa questão. Não vamos nos empolgar tanto, né, justamente devido a ser muitos slides, tá certo? Eu coloquei muitas imagens, pessoal, justamente para vocês meio que identificarem tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Naquela época, a burguesia, a alta sociedade, a alta costura, eu trouxe aí justamente para vocês a questão da inovação do cinema, tá?
Então tava aquele alavanco, tá certo? O planeta estava crescendo, a burguesia estava em alta, o comércio estava fervendo. Então o planeta estava vivendo os seus melhores períodos, o seu melhor momento. Até infelizmente surgir a Primeira Guerra Mundial, né? Beleza, falamos mais ou menos do berço rapidamente, né, lá de Paris, falamos rapidamente também de planeta, mas o que era que estava acontecendo aqui no Brasil na época? Lá na Amazônia, estava em alta, né, estava acontecendo o chamado ciclo da borracha, a questão da extração, tá certo? Também a República do Café com Leite, entre lá, né, esses dois estados do Sudeste, São Paulo e Minas Gerais. Eu não vou falar, pessoal, acerca do conceito da definição de cada uma dessas coisas, porque isso fica a cargo da disciplina de história, tá certo? E com certeza vocês também já sabem do que eu estou falando. Eu só estou mais ou menos deixando claro para vocês o que estava acontecendo na época de modo contextualizado, tá certo? Para a aula não ficar tão longa. Também estava havendo a chamada consolidação do regime republicano, né, no caso o desenvolvimento das cidades. Os imigrantes chegam em massa pela demanda do Brasil, da mão de obra livre e qualificada. Então a entrada estava dando lugar. Aliás, o lugar, né, de saída do Brasil, ele estava dando lugar à entrada. O Brasil naquela época estava recebendo muito mais estrangeiro para trabalhar aqui do que brasileiro saindo do país. O Brasil estava vivendo também um período muito bacana, muito legal em relação à sua mão de obra, ao seu comércio propriamente dito, né, a esse setor. Tudo bem? Bom, a influência da Belle Époque europeia, né, que é baseada no progresso e na tecnologia, claro, e logicamente que tudo isso respingou de modo muito forte aqui no Brasil. No caso também a introdução da eletricidade na vida cotidiana. Olha só, pessoal, a eletricidade começou a aparecer no país. Como é que a gente não pode chamar e perceber que está havendo um período de transformação, né, de inovação no Brasil e no mundo? Também a reforma urbana do Rio de Janeiro e também de São Paulo, e a demolição dos cortiços no Rio de Janeiro, né, o chamado bota abaixo, com o objetivo de sanear o Rio de Janeiro, controlar a propagação de doença e também modernizar o tráfego e a comunicação entre as regiões da cidade. Então esse conglomerado, esse baú de acontecimento estava justamente acontecendo no Brasil naquela época, em meados do século XX. Tá certo? Continuemos. Bom, mas toda essa prosperidade vem deixar cada vez mais claros os fortes contrastes da realidade brasileira. É também um tempo de agitações sociais, né? A questão do aparecimento dos cortiços, a questão da construção de inúmeras casas, favelas, vielas, essa questão da mistura de classes, tudo isso vai aparecer de modo muito claro e escancarado nesse período. É tanto que isso vai servir de pano de fundo para Lima Barreto, que é outro autor que faz parte dos cinco, né? Já falamos assim de modo muito sutil acerca do Graça Aranha, acerca do Euclides da Cunha, e agora a gente também coloca aqui no pacote o Lima Barreto, que vai trabalhar muito com essa questão da marginalização das pessoas. Então, como eu estou falando, né, o surgimento das favelas no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, a greve dos operários, a revolução de Canudos, o ciclo do cangaço, o misticismo de Padre Cícero, a revolução do contestado. Pessoal, isso tudo é muito importante, tá? Tudo isso é muito importante, tudo isso vai servir como pano de fundo e vai dar liga a justamente a questão da contextualização histórica que estava acontecendo no Brasil naquela época, na transição do século XIX para o XX, principalmente no século XX, tá certo? Então guardem esses caracteres, porque eles são de grande valia quando a gente fala de pré-modernismo. Aqui uma imagem, né, uma charge mostrando a revolução da vacina, quase o que a gente está vivendo agora, é como se fosse uma releitura, só não tá para tanto, né? Mas realmente o pessoal está louco, alucinado por meio dessa vacina, por essa vacina, né, da Covid.
Eu não tô acreditando que esse homem estacionou aqui em frente, não. Então continuemos aqui, né? Passou um carro-som aqui, decidiu estacionar quase em frente à minha casa, mas vamos continuar a nossa aula, tá? Agora vamos falar de um tópico mega importante. A gente vai falar, colocar para vocês quais são as características desse movimento. Lembrando que não se trata de uma escola literária, pessoal. É um movimento literário, tudo bem? E uma estética literária, tá certo? Então, como eu coloco para vocês, não é uma escola literária, é um momento sim, é uma fase de transição e sincretismo entre essas duas últimas escolas que a gente reencontrou e revisitou na semana passada, né? Parnasianismo e simbolismo, para a entrada da escola modernista através das suas três gerações. Então é um período de denúncia da realidade brasileira, é um ponto também, é um movimento onde vai destacar bastante a questão do regionalismo, as regiões do país, todas elas muito bem representadas, ok? Recuperadas e reencorpadas de modo mais inovador por meio desses autores, tudo bem? Há um caráter documental, principalmente no que tange a questão da prosa. A linguagem ela é sim conservadora, é uma linguagem pessoal ainda de difícil acesso, não é uma linguagem feita do povo para o povo. É uma linguagem ainda cheia de palavras complexas, né? Porque nesse momento ainda a linguagem culta, ela era ainda a predileta por esses autores, tá certo? Então era uma linguagem conservadora. E como eu coloquei para vocês, há também a questão da utilização de personagens sendo representados por meio desses tipos humanos marginalizados, né? E o autor que mais vai fazer isso vai ser o Lima Barreto, como eu coloquei para vocês. Bom, que Brasil é este? É o Brasil desigual. Esse é o momento, pessoal, é um período em que, de fato, a desigualdade do país vai ser posta em prática e escancarada pelos autores, tá? O tom vai ser ácido, vai ser bruto, vai ser brusco, mas eles vão de fato jogar toda a verdade no ventilador, tá certo? Há um desejo de redescoberta do Brasil doente, pobre, ignorado e esquecido. O Brasil ele deixa de viver aquele momento de ápice, de crescimento, né? E passa agora os autores, eles meio que saem pela tangente, ficam para escanteio por meio dessa questão da característica de enaltecer o Brasil e seu crescimento, porque não é só isso que está acontecendo no Brasil, eles preferem pegar as mazelas do Brasil e dos brasileiros e colocar nas suas obras, colocar na sua literatura, tá certo? Então há uma tentativa de reinterpretação social do atraso e da miséria, certo? Muito bem. A arte, justamente os interesses pelos problemas sociais, esse era o tema central, norteador preferido e utilizado pelos autores do movimento pré-modernista. Um momento de denúncia, de protesto, de documentação, de crítica, onde vai ser explorado e jogado no ventilador esses dois Brasis. O Brasil do arcaísmo rural e o Brasil do refinamento litorâneo, tá certo? O meio rural e o meio urbano, tudo bem? A galera da base da pirâmide
e a galera do topo da pirâmide, a burguesia. Tudo isso vai ser posto em prática, trabalhado e falado por esses autores nesse momento histórico literário. Bom, Rio de Janeiro, a boemia se dava justamente no Rio de Janeiro, né? É justamente o Rio de Janeiro que vai servir como o cenário preferido para mostrar esse Brasil urbano, civilizado, politizado, refinado, o Brasil que deu certo, tá certo? Hoje em dia, quando nós falamos de Rio de Janeiro, nós sabemos que o Rio continua sendo um dos estados mais promissores na questão comercial da coisa, né? Mas o Brasil é o estado representativo, representante do turismo nacional, né? Então, o Rio de Janeiro sempre teve um certo poderio, tá certo? Aqui alta sociedade, né? As mulheres galantes naquela época, o seu traje, tá certo? Bom, o Brasil da marginalização urbana, onde vai trazer essas personagens, né? O negro, o funcionário público e os excluídos, que é justamente a pessoa que não tem precedentes na sociedade, não tem a grande valia na sociedade, aquelas pessoas realmente que estão abaixo da linha da pobreza ou que são extremamente pobres. O Lima Barreto vai ser expert em construir personagens dessa forma, tá certo? Então esses barracos, essa mistura, a gente percebe nessa imagem uma certa mistura, né? Casas grandes, muito bem construídas, de 2, 3 andares, meio que um comércio logo abaixo, e na parte da frente, questão de construção de cortiços. Essa mistura vai começar a aparecer nesse meio social. A mistura de quem é mais pobre para quem tem mais condições na sociedade. Então aqui nós temos uma imagem bem representativa disso, né? Essa mistura, a pobreza, o pessoal se mudando, chegando em um outro local, um outro ambiente para tentar uma vida melhor, uma vida um pouco mais fácil, né? Como se fosse uma imagem representativa dos retirantes. Aqui os barracos, né, as favelas, a construção, a primeira construção, né, do que a gente conhece hoje como favela, como cortiço, tá certo? Como vila. Então se deu lá no começo do século XX, justamente nesse momento histórico. Bom, falei bastante de Lima Barreto, agora eu vou falar um pouco mais e melhor acerca da prosa desse autor, que foi muito importante e que sofreu bastante na sua vida também, tá? Bom, Lima Barreto, ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro, nasceu em 81, data, né, de surgimento, de lançamento do período parnasiano, e faleceu em 22, que é justamente a data, né, o ano em que aconteceu a Semana de Arte e também a primeira geração modernista. Né, nasceu e morreu em anos emblemáticos para a nossa literatura. Foi funcionário público e também jornalista. A linguagem preferida para o Lima Barreto era a linguagem coloquial, porque aqui sim ele já se preocupava em trazer uma literatura, uma leitura, uma prosa justamente para as pessoas da mais baixa estirpe, vamos dizer assim, né? As pessoas mais pobres. Então aquela pessoa que tinha conhecimento da leitura, ela tinha sim condições de ler os textos, as publicações do Lima Barreto, até porque essas pessoas eram as mais contempladas nos textos do Lima Barreto, tá certo? Por quê? Porque ele vai retratar a população pobre e oprimida do subúrbio carioca, as periferias urbanas, a divisão de classes, a exclusão social, os pobres e os rejeitados, né? Então vai haver uma luta muito grande contra o preconceito. Lembrando sempre que o Lima Barreto, ele sofreu muito preconceito, muita discriminação, porque além de ser mestiço, ele era alcoólatra, tá certo? Ele bebia demais. Então ele pegou meio que a experiência própria e converteu isso nos seus textos literários, tá certo? Outra coisa também que vai aparecer em alguns textos do Lima Barreto é o bom humor e a ironia. Não uma crítica ácida, né? Mas um texto mais leve, mais humorado, com uma certa pitada de ironia. Ironia que vai ser palavra-chave não só dentro do pré, mas também do modernismo propriamente dito, tá certo? O romance principal do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Pessoal, Policarpo Quaresma, ele vai ser um personagem que vai representar tudo isso, esse
Todas essas características trabalhadas pelo Lima Barreto vão ser postas no liquidificador, batidas e vai surgir o Policarpo Quaresma. Tá? É um livro muito político, é um livro de difícil acesso, um pouco complicado, com muitas palavras complicadas. Nesse livro, o Lima Barreto ele não priorizou a linguagem coloquial, certo? E ele vai trazer todo aquele amor exacerbado pelo a sua pátria, o seu país de origem, certo? Mas é um livro que vai trazer muita ironia, um certo humor, como eu coloquei para vocês, tá ok? Continuemos. A cidade de São Paulo também, né, sempre tendo essa dimensão de ser muito grande, a grande megalópole do país, e continua sendo, né, não somente naquela época, mas também todas essas características que eu coloquei de crescimento vertiginoso também aparece em São Paulo, tá certo? Surgimento das grandes fábricas, indústrias, empresas. E aí vai ser São Paulo que vai servir como pano de fundo para que Monteiro Lobato, sim, Monteiro Lobato, aquele autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas Monteiro Lobato não simplesmente só criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo e uma literatura infanto-juvenil. Para quem não sabe, Monteiro Lobato foi um dos autores mais críticos e ácidos da nossa literatura, chegando a ser super mal educado. Toda vez que Monteiro Lobato concedia uma entrevista, ele soltava alguma piada, né? Nós conhecemos como piada. Então, muita gente acha que Monteiro Lobato era bonzinho porque fez o Sítio e criou aqueles personagens super emblemáticos, a tia Anastácia, o Visconde Sabugosa, a Emília, né? Não. A criatividade ele tinha demais para dar e vender, né? Realmente ele foi o diferencial para a nossa literatura infanto-juvenil. Mas ele era extremamente escroto. Desculpa a palavra, tá? Mas realmente era dessa forma. Bom, e aí ele vai explorar um lado inovador. Lembrando que a gente está falando de pré-modernismo, então algo moderno, algo diferente tem que acontecer. E esse algo diferente ele vai trazer algo que ninguém havia explorado, justamente a questão do caipira, certo? Então ele vai trazer o Brasil caipira, esse pessoal que mora lá escondido, que não tem acesso nunca teve acesso à modernidade e tal. Como é que esse povo vivia? Então, justamente, ele utilizou essa forma, esse formato, para criar sua literatura, né? A sua obra principal é Urupês. Urupês é uma palavra que designa uma árvore de grande porte, né? Que sobrevive sem água muito tempo e tal, que mostra toda a questão da fortaleza que é essa árvore, né? Assim também como esse pessoal que mora nesse meio rural, no caso, os caipiras, tá certo? Então ele vai trazer um Brasil anacrônico, que é justamente aquele que anda em desacordo com a época. Um Brasil de crescimento, um Brasil burguês, um Brasil urbano, mas que também tem esse lado rural, esse lado divergente, tá certo? Também vai trazer esse Brasil inerme, indefeso. Um Brasil analfabeto. Geralmente essa galera caipira na época não tinha estudo, não tinha letramento, não sabia ler nem escrever, tá certo? E também um Brasil obtuso, um Brasil bronco, um Brasil estúpido, um Brasil que não compreendia nada, até para falar tinha dificuldade. Então vai ser esse tipo de caipira que o Monteiro Lobato vai trazer, vai resgatar e colocar em alguns textos, algumas obras e publicações, né? Principalmente Urupês, onde ele vai trazer o grande personagem que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu vai ser a grande personagem, mesmo sendo analfabeto, mal educado, muito esperto. É como se fosse um antecedente do Macunaíma, que a gente vai trabalhar na primeira geração modernista pelo nosso queridíssimo nosso queridíssimo nosso queridíssimo Mário de Andrade. Eu tava querendo falar Carlos Drummond de Andrade. Então é isso, pessoal. E também Cidades Mortas. Cidades Mortas vai ser outra publicação onde ele vai justamente tecer inúmeros comentários e criar personagens envolvendo tudo isso. Esses caipiras, né? Então Jeca Tatu é o maior representante de personagem do Monteiro Lobato. E aí mais a posteriori vai surgir o Juca Mulato, que não vai mais ser do Monteiro Lobato, vai ser do Menotti Del Picchia, que é outro autor que vai aparecer um pouco mais pra frente, tá? Mas que vai trazer esse contraste e ao mesmo tempo algo parecido vinculado, né? Juca Mulato e Jeca Tatu. Bom,
Dentro da sua prosa, Monteiro Lobato utilizava uma linguagem culta e uma linguagem conservadora. Mesmo falando acerca dessa galera do meio rural, dos caipiras e tudo mais, a linguagem era enxuta. Era uma linguagem de difícil acesso, até porque, pessoal, a linguagem na época era aquela, tá certo? E aí ele vai retratar o interior de São Paulo, vai trazer à tona esse caboclo caipira, representado pelo Jeca Tatu no seu livro Urupês, né? E justamente ele vai aproveitar o momento para criticar o atraso do país, mas sempre ele se colocou contra o modernismo. Participou da Semana de Arte Moderna, mas foi só para criticar, foi só para fazer ladainha, para dar pitaco errado, para criticar, tecer comentários críticos durante a festa da Semana de Arte, tá? Uma figura muito polêmica, como eu coloquei para vocês, criticada por ser muito preconceituoso, tá certo? Olha só, personagens emblemáticos, né? E ele foi preconceituoso. Para você ver que a gente não pode acreditar naquilo simplesmente porque ouviu. Ah, só porque ele criou o sítio do Pica-Pau ele deve ser a melhor pessoa do mundo. Não, tá certo? E eu falo assim, pessoal, o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque mesmo vocês não sendo nascidos na época, né? O sítio do Pica-Pau se tornou muito conhecido porque foi uma obra adaptada para a TV, aberta, a Globo, né? Comprou os direitos autorais e converteu a literatura, o sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, naquele programa televisivo de todos os dias, onde deixava as crianças hipnotizadas, dentre elas eu. Eu sempre gostei muito dessa literatura fantasia, tá certo? Desde pequeno. Então eu acompanhei meio que na íntegra, tá certo? Então, como eu coloquei para vocês, Monteiro Lobato, mesmo sendo uma figura muito preconceituosa e polêmica, ele também foi o encarregado de dar o pontapé inicial nessa questão de escrever literatura infantil e também literatura meio que para adulto, né, infanto-juvenil. O seu romance principal nesse período foi Urupês. O Nordeste, pessoal, vai ser uma região que vai ser muito abordada nos livros, nas obras em prosa e pelos autores dentro do pré-modernismo, tá certo? O cangaço, o cangaceiro, a Maria Bonita, todos aqueles acontecimentos de guerra, tá certo? No sertão, no interior, tudo isso vai ganhar muita altivez e vai ser bastante enaltecido nessas obras pré-modernistas. Bom, o Nordeste urbano, né, já falamos um pouco de São Paulo, do Rio, e agora trazendo também o crescimento do Recife, nessa transição de século XIX e XX. Quando a gente fala em Nordeste, foi justamente o estado que mais teve esse boom de crescimento, tá certo? O Nordeste é que ele é representado meio que pelo Recife, o Recife grande, o Recife antigo, tá certo? O Ceará também foi contemplado. O Ceará é uma região, né, litorânea da nossa região aqui e tal, uh, região Nordeste. Então o Ceará também ele foi contemplado com essa questão do crescimento entre século XIX e XX, tá ok? Não somente o Recife. Bom, aí nós temos aqui Salvador, né, a Bahia. O Nordeste rural ele vai ser bastante explorado, pessoal, né? Principalmente pela pessoa do Monteiro Lobato, mas o Monteiro Lobato vai explorar a região rural, o meio rural lá de São Paulo, tá certo? Do Sudeste. O Nordeste rural ele vai ser explorado por outros autores falando justamente da região Nordeste, tá certo? Escancarando essa questão do Brasil rural, do Brasil anacrônico, ignorado, brutalizado, fanatizado. O fanatismo religioso, pessoal, vai aparecer com muita força, né? E quem vai meio que escancarar tudo isso vai ser o Euclides da Cunha, na sua obra Os Sertões, tá certo? A questão da miséria, da pobreza, do solo rachado, do trabalho infantil, da fome, tá certo? Da falta de chuva, vai ser muito explorado lá na frente, na segunda, terceira geração moderna, mas aqui também vai ser bastante explorado. Cangaço. Cangaço é um movimento memorável, histórico, né? Matou inúmeras pessoas, quase uma guerra eclodiu no sertão aqui nordestino, né? Vai ser outro acontecimento histórico muito utilizado pelos autores nas suas obras. Quando eu falo esses autores, pessoal, a pessoa encarregada vai ser justamente o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha construiu uma obra memorável que vai traçar
e vai andar de mãos dadas, pessoal, com história, com geografia, com literatura, com sociologia, com filosofia, com arte. É um livro, é uma obra dividida em 3 partes, memorável, de difícil acesso, mas uma obra riquíssima no quesito descrição, tá certo? Euclides da Cunha, um gênio. O principal, se a gente fosse elencar dos 5, quem foi o principal? Euclides da Cunha, tá certo? Foi o que mais se sobressaiu nesse período. Então Euclides nasceu no Rio de Janeiro, foi engenheiro, foi militar, foi jornalista, intérprete do Brasil. E quando ele trabalhou como jornalista, pessoal, ele foi escalado para cobrir a Guerra de Canudos lá no sertão da Bahia. Foi justamente esse olhar, esse viver e presenciar e sobreviver à guerra que lhe deu essa questão de fazer um livro, fazer uma obra em prosa, traçando todos os detalhes, todo o requinte de detalhes que ele se deparou, tá certo? Foi um momento memorável na sua vida, então ele teve que compartilhar com seus leitores, tá certo? Uma obra de denúncia, uma análise psicológica muito grande por meio das personagens e do que ele viveu, tá certo? Como eu falei para vocês, a principal obra, Os Sertões, dividida em 3 partes. Primeiro livro, A Terra, onde ele vai falar a geografia do lugar, né? O sertão nordestino, sertão da Bahia. O Homem, onde ele vai colocar justamente as pessoas que se colocaram diante da guerra propriamente dita. E a Luta, que foi a guerra, né? Foi a guerra acompanhada por ele de perto, porque ele foi escalado para acompanhar essa guerra, né? A Guerra de Canudos. Então ele vai colocar também tudo aquilo, todo o guerrear, todo o processo, ele vai colocar de modo escancarado nessas 3 partes do livro, tá certo? Bom, Os Sertões. É inimaginável você ler a obra e você não chegar a algumas conclusões. Claro que a segunda leitura vai ser diferente da primeira, a terceira vai ser diferente da segunda, e o conjunto de compreensão da obra vai ficando cada vez maior, cada vez imponente, né? Então, assim, pessoal, o grande intuito do Euclides era compreender e explicar o fato social, no caso a Guerra de Canudos, né? Então também vai haver a questão do determinismo, justifica a divisão da obra, né? Justamente ia ser uma obra tão densa que ele achou por bem dividir em 3 partes, e são 3 partes muito grandes, tá certo? Essas 3 partes, como eu coloquei para vocês, a Terra, o Homem e a Luta. E a linguagem que ele utilizou foi uma linguagem sofisticada, até porque ele estava cobrindo, né, meio que uma matéria jornalística, então ele não podia utilizar qualquer dialeto, qualquer tipo de linguagem, né? Aqui nós temos, pessoal, o personagem Antônio Conselheiro, né? O filme, aqui é o Zé Wilker vestindo literalmente o personagem Antônio Conselheiro. Por isso que eu falei sobre o fanatismo religioso, né, pessoal? É como se fosse o Deus daquela época e tal. Era ele quem ia conseguir salvar todo mundo do cangaceiro, da Maria Bonita, do momento do cangaço, de muitas mortes e tal. Então, Antônio Conselheiro também foi uma figura muito emblemática na obra Os Sertões do Euclides. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho acerca da questão dos imigrantes, certo? Que chegaram aqui no Brasil. Como eu coloquei para vocês, foi um período de muita entrada de imigrantes aqui no Brasil, certo? Por isso que o Brasil foi conhecido e chamado até mesmo de terra de Canaã, principalmente o sul do Brasil, tá ok? Então essa obra Graça Aranha vai falar justamente acerca disso, da entrada muito grande desses imigrantes que trabalhavam aqui no Brasil com qualquer coisa. O Brasil estava crescendo, o setor comercial estava florescendo, estava realmente de boa na lagoa. Então, a Canaã vai trazer justamente esse período de crescimento do Brasil e o recebimento exacerbado de imigrantes no Brasil, tá certo? Principalmente lá em Santa Catarina, no sul do país propriamente dito. Então, com a abolição da escravatura, o Brasil passou a importar mão de obra estrangeira. Surgiam os conflitos de adaptação e também questões raciais. Tudo isso vai ser explorado nessa obra Canaã do Graça Aranha. Certo? Olha aqui os navios, né? Chegando, trazendo inúmeras pessoas de fora para fazer morada, tentar uma vida nova aqui no país. Certo? Essas pessoas eram colocadas para trabalhar, eram alojadas nesses espaços e tal, certo? Então inúmeras embarcações chegavam com muitas pessoas para fazer morada aqui no país.
e pessoas diferentes do nosso genotipo, né? Pessoas brancas, altas, loiras, do cabelo loiro e olho azul e tal. Então, houve esse recebimento muito grande de pessoas do estrangeiro, vamos dizer assim, tá? Falando um pouquinho acerca do Graça-Aranha, que foi muito importante, pessoal, certo? Ele foi muito importante, não somente para a elaboração dessa sua obra, mas também para a elaboração e chegada da Semana de Arte. Vinculou também um trabalho muito bonito, muito acadêmico, com um grupo que fez acontecer a primeira geração modernista. Então, Graça-Aranha não é pouca gente, não, tá certo? Assim também como o Menotti Del Pica, que vamos falar um pouco mais a posteriori. Agora sim, depois de a gente analisar um pouco mais e melhor, pessoal, a, a obra, né, do Graça-Aranha e tal, é importante a gente meio que nortear vocês também sobre uma rápida aparição de informações a mais do Graça-Aranha, tá certo? Por incrível que pareça, mesmo ele destacando com muita altivez o sul do Brasil, ele nasceu no Maranhão, né? E ele vai fazer essa análise histórica do país em relação à imigração. Vai ser o grande ponto-chave dele, né? A grande inovação, modernidade do Graça-Aranha dentro do pré-modernismo vai ser justamente fazer essa análise do Brasil em relação aos imigrantes que chegaram aqui para morada ou tentar uma vida nova, né? A natureza, o meio natural também vai ser explorado, né? A questão da fauna, da flora, do ambiente do Brasil. Mais tarde ele vai romper com os padrões convencionais e ele vai aderir ao modernismo, né? Como eu coloquei para vocês. Ele vai se abster de toda essa questão de se criar textos acadêmicos com palavras muito rebuscadas e vai dar vez a todas as características predominantes na existência da primeira geração modernista que vamos ver a posteriori lá no segundo período, tá? No segundo bimestre. Então ele vai idealizar e criar um romance de ideias, né? Justamente uma discussão acerca do Brasil. Seu romance principal é Canaã, onde ele vai criar uma obra pautada justamente nesses dois personagens, né? O Milkau e o Lentz, que representam duas ideologias postas em debate, né? O contraste entre o universalismo, trazido por Milkau, e o racismo, trazido e colocado lá no livro, né, por Lentz. Não vou dar spoiler, é um livro muito bom de se ler, pessoal. Realmente vai escancarar essa questão de toda a atordoação, de toda a recepção dessas pessoas de fora aqui para fazer morada no Brasil, né? Como se dá o processo de morada, de se criar uma morada de trabalho, de recepção dos brasileiros para com essas pessoas, né? O preconceito também aparece de modo muito claro, então é importante. É interessante, é uma leitura que eu recomendo demais. Continuemos aqui agora sim. Agora a gente vai falar, vai deixar um pouco a prosa de lado e vai falar acerca do único representante dos cinco em que vai falar acerca justamente da poesia pré-moderna. Primeiramente é importante colocar para vocês, pessoal, que os estudiosos da literatura acharam por bem colocar o Augusto dos Anjos dentro do pré-modernismo porque ele abraça e abarca muitas características de outras escolas e estéticas e movimentos da literatura. Então ele pegou inúmeras coisas diferentes assim e tal, por ele ser muito diferente, acharam por bem colocá-lo dentro do modernismo e ele ser o representante oficial da poesia pré-moderna. Tá certo? Então bora lá. Falamos acerca Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, e falamos também acerca do Graça-Aranha. Esses quatro autores fizeram parte da prosa pré-moderna. E agora nós vamos, para contemplar e fechar o pacote dos cinco autores, nós vamos falar acerca do Augusto dos Anjos, que vai ser o único representante da poesia, tudo bem? Primeiramente vamos falar um pouquinho acerca, de modo muito rápido, acerca da sua biografia, né? Paraibano, nasceu em 84 e morreu em 1914. Agora as características da sua obra, né, das suas publicações. Bom, considerado até hoje como o escritor do mau gosto, do horrível, do escárnio e dos vermes. Mas professor, por quê? Porque ele adorava, pessoal, a questão da morte. Vocês sabem que quando nós falecemos, né, depois passados alguns dias, meses, semanas,
o nosso corpo começa a ser putreficado, né? Começa a feder, a gente começa realmente a ficar só os pedaços e tal. As nossas carnes, os músculos, eles são comidos por vermes. Então ele vai falar disso. Olha a inovação que Augusto dos Anjos foi escolher, né, para ser tido e colocado dentro do pré-modernismo. Olha só. E falando acerca de tudo isso, pessoal, a linguagem também que vai ser adotada e utilizada por ele vai ser uma linguagem culta, uma linguagem técnica, uma linguagem popular também, né? No caso, algumas palavras do cotidiano, que é algo muito pertencente à escola modernista. Uma poesia complexa porque vai fazer uso de muitos termos científicos, tá certo? Que são palavras das ciências médicas, da biologia vegetal, da filosofia. Então isso fica de modo muito escancarado, estampado quando você vai declamar, recitar, fazer uma leitura para tentar interpretar a psicologia de um vencido, que é o seu principal poema, né? Mais conhecido. Vai ser um autor que vai fazer muito uso do pessimismo, né? A questão existencialista. Vai vir de imediato à sua cabeça, vivemos para morrer. Como assim? Um período de muita angústia, onde ele vai colocar realmente toda a sua angústia existencial nos seus textos, né? E também vai deixar claro que nem sempre a ciência tudo explica. Vai trazer muito a questão da morte, a morte orgânica mesmo, a questão da putrefação, do corpo feder, de os vermes comerem e se alimentarem dos nossos restos mortais, né? Também vai trabalhar envolto ao materialismo, e a sua obra representa o sincretismo entre o parnasianismo, a forma, né, no caso, a estrutura propriamente dita, geralmente por meio de soneto, e a questão de respeitar as estrofes, as rimas e tal, e palavras complicadas de difícil acesso. Já no que tange a escola simbolista, ele vai resgatar a musicalidade, tá certo? A rima entre os versos, ok? A transição de estrofe para estrofe. E ele vai utilizar também muitas figuras de linguagem, muitas imagens de imaginação, muito subjetivismo. Sua obra principal é Eu e Outras Poesias, publicada em 1912, tá? Lembrando, pessoal, que são duas obras, tá? É Eu, Outras Poesias já é outro livro, tá ok? Só de poesia, tá bom? Como eu falei para vocês, ele é o representante só da poesia pré-modernista. Tema predileto, putrefação, como eu coloquei para vocês, né? O apodrecimento do corpo humano, as vermes que ficam encarregadas de realmente deixar à tona aquela questão orgânica da coisa, né? Que fazem um trabalho de corroer as nossas entranhas, de comer os nossos restos mortais. Aqui nós temos uma imagem também um pouco feia, né? Um pouco absurda, mas a poesia do Augusto dos Anjos, ela é absurda, é meio que horrenda, tá certo? Como eu coloquei para vocês, o texto mais conhecido, o soneto mais conhecido do Augusto dos Anjos se chama Psicologia de um Vencido, já caiu no Enem, foi tida como uma das questões mais complexas para resolução. Vamos fazer a nossa parte, que é recitar e tentar guardar algumas informações acerca das características do Augusto predominantes nesse soneto, tá certo? Então diz o seguinte: Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, e rutilância, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca a ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Olha só, pessoal, que forte, né? Ele não utiliza palavras
de baixo escalão, né? De baixo escalão, mas ele traz palavras muito técnicas, muito científicas, vocábulos realmente que fazem você ficar pensando em de fato o porquê que o Augusto dos Anjos escolheu essa temática para se aprofundar na literatura e até mesmo porque que ele foi colocado, né, alocado dentro do período do pré-modernismo, já que traça tantas coisas diferentes, né, tantos um período de modernidade, cada um ficou encarregado de falar acerca de uma coisa diferente, né? E a coisa mais diferente ficou a cargo aí do Augusto dos Anjos. A gente pode perceber, não tem o restante, pessoal, por isso que eu meio que gaguejei no começo, porque eu estava procurando na internet a poesia inteira, tá certo? Para fazer a recitação a vocês. Mas a gente percebe que analisando esse soneto, essas 4 estrofes, realmente dá para vincular perfeitamente as características que nós colocamos, né? Realmente é o tema preferido do Augusto dos Anjos. Vamos dar uma olhadinha agora em outro soneto muito conhecido do Augusto dos Anjos, chamado de Versos Íntimos. Diz o seguinte: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de ser também fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém cansa ainda a pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Olha só, né? A palavra-chave para isso aqui, pessoal, é cebosidade. Mas como eu coloquei para vocês, é o tema predileto do Augusto dos Anjos, né? Algumas passagens se assemelham até a uma poesia meio que romântica e tal, mas devido à utilização de alguns vocábulos e também sabendo da temática preferida do Augusto dos Anjos, você percebe que ele vai meio que cortar por esse lado, né? Ok? Então, pessoal, olha, ficou uma aula longa, eu já imaginava, eu peço desculpa, tá? Mas eu também peço que vocês assistam na íntegra, certo? Eu não posso deixar de colocar uma aula dessa tão importante para vocês, até porque é muito exigida nessas avaliações externas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o que foi a Belle Époque, o que foi o período pré-modernista, mais ou menos quais foram as características e obras mais importantes desses 5 autores, lembrando que os 4 primeiros, né, são voltados à prosa: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e também Graça Aranha. E por último, e não menos importante, trazendo toda essa incorporação da poesia, sendo representante mó, sozinho da poesia, Augusto dos Anjos, né, que vai trazer essa predileção por trabalhar a putrefação humana. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei falar o mais vagarosamente possível e tentei não colocar informações demais, tá, para ultrapassar o tempo, mas infelizmente já estou nas minhas considerações finais aqui para não ultrapassar a 1 hora, tá bom, pessoal? Mas assistam, é importante, tá certo? Para qualquer dúvida me procurem e a gente vai trabalhar esse conteúdo ainda assim, tá? Na semana que vem eu vou passar uma atividade acerca desse conteúdo. É isso, pessoal. Forte abraço, tudo de bom. Tchau!